do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 25 de março de 2025, em nome da NIT Quantic. A NIT Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018, atuamos no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. Nosso propósito é proporcionar a você total condição de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível. Mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. Entregamos em todo o Brasil com a excelência do melhor atendimento. A prioridade na NIT Quantic é você. WhatsApp, anote aí, 97301-021, 97301-0885. E-mail, contato@nitquantic.com.br. E para você saber quais são os produtos, visite o site www.nitquantic.com.br. Ou então, se você for do Rio de Janeiro e adjacências, vá até Niterói e visite a loja física na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601, em Icaraí, Niterói. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Tá chegando a hora de começar a temporada 2025 do Campeonato Brasileiro. Sempre, e tem sido assim nos últimos anos, uma angústia para o torcedor do Vasco. Mas eu estou sentindo uma coisa, assim, cada dia mais difícil e mais complicada dessa nossa comunicação aqui. E não é com você especificamente, mas a gente vê o torcedor do Vasco muito dividido quando você diz que vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser chato. E eu entendo tudo isso, porque quem ama não quer ouvir de outra pessoa que aquilo que ele ama não tá bom. Você é automático, você vai defender aquilo, por mais difícil que possa ser, porque isso Freud explica, a psicologia explica. Você nutre sentimentos opostos. Quando você gosta, quando você tá magoado, você desdenha. Mas você também, você não consegue fazer isso, você não vai. O ser humano, ele é assim. Ele, para atingir o outro que gosta muito, ele ou ignora ou deprecia. É normal assim. É também normal você acolher, abraçar, defender, dar a esse ser ou a esse, no caso, clube que você ama, um beijo, um abraço. Então fica essa dúvida, porque a gente fazer uma crítica aqui é a gente ser pessimista, a gente fazer um elogio é a gente ser cego, a gente não enxergar o óbvio. Então tem sido cada dia mais difícil da gente vir aqui emitir uma opinião. E eu estou tentando embasar as minhas opiniões muito em observação, muito em conversa com outras pessoas, muito em experiência, muito também no comportamento dos adversários. Se não, vejamos, o Vasco domingo vai pegar o Santos. Vamos nos colocar na posição do Santos. O Santos ganhou a Série B do ano passado, subiu, mas subiu a fórceps, passou dificuldades enormes lá, mas conseguiu. O Santos entra em 2025, não consegue ganhar o Campeonato Paulista, é eliminado para o arquirrival Corinthians, mas tem um momento de glória, que é a volta do Neymar. Só que em que condições? Mas o torcedor não quer muito saber isso, porque a gente teve a mesma experiência com o Felipe Coutinho aqui. O torcedor que hoje critica o Felipe Coutinho tinha nele uma grande esperança, salvo raríssimas exceções. Você sabia que o Felipe Coutinho, pelo imaginário, por tudo que aquilo você já viu um dia o Felipe Coutinho, poderia arrebentar. A gente acha que esses caras são super-heróis, que eles podem fazer o extra do extra, o anormal. Porque a gente está acostumado a vê-los 10 anos antes, 15 anos antes. O Neymar já é um jogador há mais de 30 anos, jogador que é um craque, é um gênio da bola, mas muito controverso, metido aí em confusões, e aí questão física, e vai, não vai, enfim.
Mas o torcedor do Santos tem uma expectativa de que o Neymar seja o artífice. E se o Neymar não for o artífice do Santos em 2025, o torcedor do Santos que idolatra o Neymar vai descascar em cima dele. Assim é o futebol. O torcedor tem esse direito de esperar de um jogador do tamanho do Neymar uma grande atuação, vitórias épicas, históricas. Então o torcedor do Santos, ele tá nessa expectativa em cima do Neymar, mas ao mesmo tempo tá meio assim, porra, Gil e Zé Ivaldo na zaga, sabe? Tem esse ressabiar. Então não é incomum que o torcedor do Vasco esteja da mesma forma, e eu fico às vezes vendo lives de outros clubes, e vejo lá no chat, sempre tem uma crítica, esse fulano aí não vai a lugar nenhum. Ano passado eu fiquei me parei para ver algumas lives do Botafogo. E o pessoal do Botafogo tava naquele momento de, porra, será que vai amarelar em cima do laço? Era normal, cara, descascar. Era normalíssimo. Eu vejo o pessoal do Fluminense da mesma forma. Torcedor criticar, Fernandinho não sabe nada. Pô, esse Mano Menezes é burro. É normal. É claro que nós temos alguns ingredientes a mais nessa receita. Falta de títulos, falta de conquistas, sabe? Momentos de humilhação, rebaixamentos, tudo isso somatiza. Tudo isso acrescenta. Então, o torcedor do Vasco talvez seja ainda mais machucado. Talvez não, com certeza é muito mais machucado do que qualquer outro de times da Série A dos grandes do futebol brasileiro. Então, o torcedor do Vasco nesse momento, ele está entre a cruz e a espada. Ele não sabe o que ele vai abraçar. Ele quer acreditar que domingo vai, ele quer acreditar que domingo o Vasco pode vencer o Santos, mas ao mesmo tempo, aquele que desdenha diz, não, esse time é horroroso, ganha de ninguém, não conseguiu ganhar do Flamengo, esse time não ganha do Flamengo há 30 jogos, esse time aí, sabe, porra, mal conseguiu andar no passado. Tem os dois lados. E a gente tem que saber conviver com isso. A gente que dá opinião precisa saber conviver com isso. E eu digo assim, abertamente e honestamente para vocês. Eu tô preocupado. Mas o futebol já nos ensinou, e ontem a gente ouviu à noite o professor Rodney Gonçalves, trabalhou muito tempo no Vasco, e foi e é auxiliar do Boa Vista, viu o jogo sábado, treino entre Boa Vista e Vasco, dizendo, olha, o futebol é surpreendente e realmente o é. Às vezes, essa coisa de vai cair, vai brigar, é claro que situação normal de temperatura e pressão, o Vasco vai ter um ano difícil. Mas você já deve ter ouvido falar aquelas teorias de que a seleção brasileira, quando saiu daqui espezinhada, quando saiu daqui desacreditada, arrebentou. Quando saiu daqui como favorita, 82 foi assim, 2006 tinha lá Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Taca. Não ganhou na Alemanha, perdeu pra França, gol do Henry. Mas aí saiu desacreditada. Porra, 2002, não levou o Romário, Filipão maluco, que não sei o quê. Brasil campeão do mundo. 70, sabe? Pô, o time saiu uma guerra danada. Era o João Saldanha que brigava com o presidente Médici. O Médici escala o ministério, eu escalo meus jogadores. Aí o Saldanha é demitido, aí contrata o Zagallo. Pô, essa seleção não vai a lugar nenhum. E deu no que deu. Então o futebol, ele é abraçado pelo imponderável o tempo todo. E é a expectativa que eu tenho. Porque realmente, colocado no papel, esse time desse ano não é pior do que o time do ano passado. Não é pior. Nós temos melhores jogadores, nós temos melhores condições. A gente tem um técnico diferente, porque o Carille é diferente do Rafael Paiva. Ok. Apesar de que o Rafael Paiva tem meu apreço. Foi o treinador que me deu mais alegrias nesses 6 anos de canal aqui, sendo treinador do Vasco. O time jogava pra frente, o time fazia bons jogos, o time tinha uma transição rápida, o time tinha aproximação. Enfim, era um bom time. Era legal e era difícil ganhar do Vasco, não era fácil. O Vasco conseguiu enfileirar aí algumas boas vitórias. Mas aí perdeu jogadores, lesionados, não teve elenco, danou-se. Esse ano, nosso time tem melhores peças individuais. A gente tem alguns jogadores de melhor qualidade. Não muitos. Ano passado, vamos lá, Léo Pelé, todo mundo contestava. Eu não era um desses contestadores, mas tudo bem. O Maicon, jogador mais veterano.
Hoje o Vasco tem o João Vitor, que é um bom zagueiro, que acabou entrando aí, né, na força. Você tinha o João Vitor jogando pelo lado esquerdo, era muito ruim, mas aí o Vasco traz o Maurício Lemos, traz o Lucas Freitas, que veio para compor e é um bom zagueiro. Manteve as laterais com Paulo Henrique e Piton. O Hugo Moura fez um bom brasileiro, uma boa Copa do Brasil no ano passado, tá aí. Você recupera Paulinho e Jair, questões físicas fizeram falta. O Adson tá voltando, também sentiu muito ano passado e fez muita falta pro Vasco. Tem o Coutinho com um pouco mais de ritmo, apesar de vir agora de lesão de novo, e vai ter que testar e vai ter que mostrar serviço, porque senão não vai ficar no Vasco. Mas você tem ainda a jogada aérea pro Verratti, você não tem jogador de lado de campo, ponta. Tinha um Emerson Rodrigues, ainda bem que não tem mais, mas faz falta um jogador daquele jeito. Jogador de velocidade e profundidade que o Vasco não tem. Então, mesmo assim, ainda acho que é um time melhor. Mais entrosado, time que já fez bons jogos esse ano, mas me preocupa porque não basta só isso. Você tem que ter um elenco, você tem que ter uma razoável qualidade e quantidade de jogadores, porque senão você não vai girar. E o Vasco tem 3 competições. É aquela história de abraçar o mundo. O Vasco está classificado, que bom, vai ganhar dinheiro, mas espera aí, a gente tem condição e eu acho que o Vasco hoje não tem condição, em termos de elenco, de jogar 2 competições, 3 competições. 2 até vai, mas 3 com viagens. Vamos fazer um esforço aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. Meio de campo, Hugo Moura, vou escalar o Paulinho como titular, tá? Paulinho e Felipe Coutinho. Na frente, Rayan, Verratti e Nuno. Fusato, Puma, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Cocão, Sforza, Jair e Garré. Na frente, Lloyd Augusto e Adson. Ok? Botar o Adson no reserva porque tá voltando. Você ainda vai ter o Estrela, você tem o Tietê, que poderia jogar nesses times aí, principalmente no titular. Você tem... Quem mais? Você tem o Payet, que não vai ficar, não dá. E só, não tem muito mais. Você está falando aí de um elenco bastante reduzido, né? Mas tem aí 25, 26 jogadores, fora a base. A base que tem o Bruno Lopes, o Bruno atacante, que não vai. O GB, que também não vai. O Alegria, que também não vai. Eu esqueci de Max e Jean Davi. Tá aí, mas também não engrenam. É um elenco pobre. Pobre em quantidade e em qualidade para jogar essas competições todas. E além disso, se destoa na questão física. E talvez exatamente por isso, por falta de jogadores para girar. Porque você consegue equilibrar uma atuação firme. Esqueci do Souza e do Alex Teixeira, pra você ver. Mas são jogadores também que a gente não lembra porque não fazem essa falta toda. Mas é um time que vai precisar ter algum tipo de compensação. Talvez um esquema mais fechado, talvez um jogo menos propositivo para descansar mais, para conseguir suportar isso tudo. Porque uma coisa é você ter um time de volúpia, e esse time joga domingo, quarta, sábado, domingo, terça, sexta. Não vai dar, cara. É complicado, o calendário é muito duro. Viagens, você sai do Rio, vai a Arequipa no Peru, volta para jogar em São Paulo, e volta para jogar no Rio de novo. Aí fica para jogar o segundo jogo da Copa Sul-Americana aqui no Rio. Aí viaja para Fortaleza para pegar o Ceará. Não é fácil. Não é fácil. Nesse bojo acontece a questão da venda do mando do campo, que eu quero tentar entender e compreendo até pela questão financeira, apesar de discutir a questão técnica. Esse mando de campo do Palmeiras, pelo menos você não sai e vai para o campo do Palmeiras, não é inversão. Você vai ter torcedor, mas vai ter muito torcedor também do Palmeiras em Brasília. Mas eu até posso compreender porque o valor é muito bom, mas vai se vender por qualquer coisa, gente. O Vasco precisa pagar suas contas e, além disso, enquanto não virar SAF efetivamente, conseguir um investidor, vai ser assim, nós voltamos, eu vou dizer a vocês, nós voltamos ao regime associativo, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Nós estamos de novo aí fazendo junto ali, junto acolá, vamos apresentar recuperação judicial,
tudo para tentar dar um ritmo, dar um caminho. Mas não tá fácil. Não tá fácil porque o campo ajudaria muito, mas o campo não está ajudando porque o campo não se reforça. Volto a dizer, para mim o trabalho da comissão técnica do departamento de futebol do Vasco é muito deficiente. Porque você não enxergar a deficiência que falta ao ataque de jogadores de velocidade, para mim é latente isso. É você ter apenas uma maneira de jogar com Garré e Nuno, que não são pontas, são construtores, aí você quer que o Adson volte, que também é um construtor, e você não tem um quebra-linha. Tem o Ryan, mas que é menino, que não faz isso, não pega a bola e vai para dentro. Tem o Lloyd, que brinca demais com a bola, tomara que arrebente no campeonato, mas é muito pouco, gente. Agora, eu fico falando isso tudo e fico me policiando para que você não diga assim, você está sendo muito pessimista, você não gosta, você só critica o Vasco, você é isso, você é torcedor de não sei quem. Então, gente, eu vou esperar domingo, vou esperar a sequência, mas eu acho que eu tenho direito de dizer que eu estou preocupado pela falta de peças. O futebol, volto a dizer, tem um imponderável como grande ingrediente. Eu posso acreditar no imponderável, já mostrei aqui que o Vasco teve o imponderável várias vezes. Mas contar com ele sempre, eu acho muito arriscado. A gente vai ter uma semana cheia de treinos, a gente vai ter uma semana de preparação, de ajustes. Vamos ter domingo um desafio contra o Santos do Neymar, que não vai vir 100%, muito pelo contrário, que aliás não está 100% há um ano e meio. Mas é um grande jogo, é um grande adversário, é um time chato, mas que dá para o Vasco vencer. Dá. Mas precisa ser competitivo, precisa jogar junto, precisa ter um jogo de velocidade, de transição rápida, uma defesa sólida, fazer o básico do básico. E somar pontos. Porque senão vai ficar muito complicado. Não acho que é para pessimismo extremo, muito pelo contrário. Deixa a bola rolar. Vamos ver como é que esse time se comporta quando valer 3 pontos. Já vi muito isso acontecer. Time mal na pré-temporada arrebenta no campeonato. Da Liga. Vamos então esperar ver o bicho que vai dar. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha ao lado do Cláudio Vinícius Cerdeira, com informações, com detalhes, BDG ao vivo. A gente se vê logo mais no News, hoje um pouquinho mais cedo, a partir de 8 da noite. O AV News estará entrando no ar com as notícias do Vasco dessa terça-feira. Grande abraço a todos. Em nome da Nit Quantic, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos. Tchau, turma.